A vitória demora, mas vem. Bom, galera, estamos hoje aqui iniciando o nosso quadro no meu Instagram, o quadro Demora Mas Vem, que é um quadro que a gente vai tratar sobre histórias de superação. Hoje estamos aqui com um cara que eu sou muito fã, né? Quando a gente é fã, a gente é suspeito de falar, mas eu conheci o Ricardo há algum tempo, o Ricardo Ananias, e vi nele assim, uma história de superação incrível, uma história de luta, uma história de muitas batalhas e que, graças a Deus, deu certo. Ricardo hoje é um empreendedor de sucesso, começou a sua história como mototaxista e passou por várias etapas. Então, Ricardo, eu queria primeiro te agradecer, estar aqui com a gente, agradecer o teu tempo, que eu sei que tua vida é corrida, não só no Rio, como outros estados também, mas você está dividindo com a gente aqui a tua experiência de vida, enfim, tua trajetória. Não, eu também agradeço pelo convite aí, é um prazer estar aqui essa tarde com você. Tamo junto. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Eu lembro quando a gente se conheceu, você me contou um pouco assim a história da R3 Express, né, da tua empresa, que começou lá atrás com um sonho que você tinha. Você sempre teve uma gana, assim, uma vontade enorme de fazer mais no posto de trabalho que você estava, sempre querendo aprender mais, sempre que te colocaram em alguma função, você queria aprender outras funções que não eram a sua, né? E eu queria assim que você contasse como é que isso transformou a tua vida, como é que isso impactou, né, a sua vida lá do início. Queria que você contasse um pouco essa história pra gente. Então, desde criança eu sempre fui sempre à frente do meu tempo, né? Então, eu com quase 15 anos, eu ganhei uma bicicleta da Raspadinha e aí fui ser entregador, isso no ano de 2000, Jornal do Brasil. Então eu entregava de bicicleta. E aí eu vendo aquilo ali, eu via gente entregando de moto. E aí me deu uma vontade de comprar uma moto. E aí eu comprei minha moto e fui começar a entregar de moto. Aí eu já saí do jornal, fui trabalhar em farmácia, trabalhava em farmácia de manhã e à noite eu trabalhava numa pizzaria. E aí, ali no cenário de motoboy, existia líderes, que era líder, supervisor e gerente. E aquilo ali também, de alguma forma, me encheu os olhos. E eu falei, quero ser isso. E aí cheguei pro dono, pro gerente na época, pô, quero ser supervisor. Aí o cara olhou assim, e eu era um bom entregador. Era o cara que mais fazia entregas por semana e ganhava um berute. O melhor entregador ganhava um berute por semana. Então o cara ficou com medo de perder um bom entregador para talvez um bom ou não gerente, né, supervisor na época. E ele ficou assim, eu fiquei insistindo, ele falou assim, tá, vai lá, faz um teste. E aí ele me botou como líder. Um mês como líder ele já me colocou como supervisor. E aí eu virei supervisor. E aí, um ano depois, eu virei supervisor geral, já cuidava de mais de 300 entregadores. E aquilo ali também, eu achava que faltava alguma coisa. E eu via que o meu gerente, ele trabalhava com computador, notebook. E eu trabalhava num papel e caneta. E eu falei assim, cara, eu quero aprender isso. Quero aprender isso, eu quero aprender isso. E aí, cheguei pro dono da empresa, liguei para ele, marquei uma reunião com ele, falei assim, cheguei lá na sala dele, falei assim, olha só, eu quero aprender toda a parte administrativa na empresa. Eu posso? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, como assim? Falei, posso? Aí ele ficou sem resposta, não, pode. Falei, beleza. Saí dali, fui na época que na Barra tinha um Walmart, já chegou? Walmart. Peguei o cartão do meu pai, comprei um HP, parcelei de 10 vezes, não sabia mexer em computador nem zero, parcelei em 10 vezes, na época eu morava na Rocinha, mandei formatar, no outro dia, 7 horas da manhã, eu cheguei lá no escritório, aí, porra, todo mundo olhando pra mim assim, puto, né, o pessoal do escritório, meio que tem um bloqueio com o pessoal da operação, né? Aí eu cheguei lá, todo mundo olhando pra mim, aí todo mundo assim, atenção zero pra mim, zero. E eu ali, ninguém, nada de me ajudar, eu ali com o notebook aberto, sem saber porra nenhuma. Aí
Aí passou a tarde, nada de me ajudar. Aí eu comecei a reparar que todo mundo, quando imprimia algo, levantava para buscar. Aí o que eu fiz? Comecei, não levanta não. Eu pegava o papel e entregava. Aí, aí comecei a servir cada um. À tarde, 4 horas da tarde, pô, cafezinho. Aí fui lá, passar um cafezinho, comecei a servir todo mundo. No outro dia, todo mundo, Ricardo, vem aqui. E aí eu comecei a aprender. E aí isso foi a base hoje para mim tornar que eu me tornei hoje, assim. Eu sempre tive essa sede de conhecimento, de buscar, sempre me desafiando, tentando ser sempre minha melhor versão. Isso foi uma busca desde moleque. Bacana. E uma coisa que você me falou também, que eu achei uma história muito legal, assim, porque na vida a gente tem que ter a força de vontade, a nossa gana interna, mas você sempre precisa de boas pessoas no caminho, né? E você me contou que um dos sócios, né, da companhia embarcou no teu sonho, né, de criar uma empresa voltada para entrega. Queria que você contasse um pouco essa parte da história e a importância para você, né, de ter tido essa sociedade naquela época e como é que você assim falaria, né, para um empreendedor que está nos assistindo qual a melhor maneira de lidar com o sócio, porque a gente vê muitas sociedades darem certo e serem duradouras, como também vemos, né, que muitas grandes empresas às vezes passam por problemas, pequenas, médias e grandes passam por problemas também por conta da relação com o sócio. Então eu queria saber, assim, você que tem uma experiência, qual o segredo assim dessa relação dar certo? Então, aí eu, voltando um pouquinho da história, realmente aí eu trabalhei nessa empresa, aprendi, né, toda a parte administrativa, aprendi a mexer em Excel e tal, e aí saí dali e montei uma empresa com sócio. E quando eu saí dessa empresa eu fui lá pedir, era um cliente que a gente prestava serviço para ele. E eu fui lá pedir um emprego. E aí ele perguntou assim, cara, o que você sabe fazer? Eu falei, cara, eu sei fazer gestão de pessoas, eu sei fechar folha de pagamento, eu sei toda a parte administrativa de um DP. E você sabe mesmo? Eu falei, sei. Aí ele me mandou a quantidade de entregas que eles faziam no mês anterior, fechei a folha, mandei tudo em Excel, mandei para ele. Aí ele olhou, porra, você sabe mesmo? Eu falei, sei. Aí ele, beleza, então você vai ser meu sócio. Eu fui lá para pedir um emprego, para ser gerente. E aí começou a sociedade. E ele foi um cara... Isso da R3. Da R3. Foi minha primeira empresa. E aí começou a nossa sociedade. E ele foi um professor, um mentor, até hoje é muito meu amigo, mas sociedade, a dificuldade da sociedade é quando a sociedade, cada um pensa no individualismo. Uma sociedade tem que ser no coletivo. A sociedade só vai dar certo se eu querer o teu bem e você querer meu bem. Quando eu começo a querer o meu bem, e aí começa a dar atrito. Eu não tenho que querer, você tem que me dar. Ou você não tem que querer, eu que tenho que te dar. Isso faz uma sociedade durar a vida toda. Tem que ser uma parceria, né? Tem que ser uma parceria. Sempre no coletivo. Você hoje tem outras empresas além da R3, né? Dentro do teu grupo Sim. Winner, que você criou, não é isso? Temos mais, fora a R3, mais 12 empresas. A R3 hoje tem quantos funcionários? Hoje só a R3 tem em torno de 1.500 funcionários. Só a R3. É muita coisa. É muita coisa. Bastante. Uma pergunta que eu te fazia também, assim, que é uma coisa que eu acho da maior importância para qualquer pessoa, independente dela ser empresária, dela ser funcionária, enfim, é a questão da família, né? E eu acho que para você, enfim, no teu caminho profissional dar certo, passa muito pela relação com a família. Tanto do ponto de vista de, às vezes, coisas que você passou e que você aprendeu com elas, da mesma forma, também aquela força, né, que a tua família te dá para seguir em frente. Eu queria que você contasse pra gente, assim, qual a importância que você acha, né, de você ter uma família do teu lado, e você que tem uma história de vida, começou na favela da Rocinha, né, com muitos, tenho certeza, muitos amigos que ficaram pelo caminho. Qual a importância que você vê assim da família nesse contexto de crescimento? Então, todo trabalho é muito difícil. O trabalho ele tira muito a tua energia, né? Ele gasta muita energia. E a família, ela carrega essa energia que a gente perde. Então, a família é fundamental para a gente recarregar
essa energia para poder realmente usar no trabalho. Então, Sim. sem a família, a gente não consegue recarregar a nossa bateria. Sim. Você hoje está com um filhinho pequeno, né? Eu tenho um 16 anos. Você tem um mais velho. E um de 1 ano, que é onde que a minha vida carrega a minha energia e faz tudo que eu faço, tudo que eu fiz até agora e tudo que eu quero fazer, ainda que vai ser muita coisa, faz ter sentido. Porque se a pessoa não fizer algo que faça sentido para a vida dela, cara, ela tá perdida. Sim. E a família faz a gente ter sentido. Verdade. Família é tudo. Uma coisa que eu ia te perguntar é que a gente sempre vê assim palestras, etc, as pessoas falando, mas como a gente estava conversando aqui antes da câmera ligar, né? Muitas pessoas falam sem ter a experiência, a vivência, né? Enfim, de montar uma empresa, enfim, passar pelas dificuldades que qualquer pequeno, médio, grande empresário passam. Eu queria que você me contasse assim, qual na tua visão hoje é a maior dificuldade, né, assim, de ser empresário, independente do ramo, né? Você, obviamente, tem um know-how muito bom no ramo de logística e no ramo de serviço, mas de ser empresário assim no nosso país, né, o que você, na tua visão, talvez pudesse melhorar, pudesse mudar, e também mais especificamente trazendo para o estado do Rio. Né? Outro dia saiu, por exemplo, uma notícia do aumento explosivo do roubo de cargas no Rio. Enfim, eu queria que você contasse para a gente assim, o que você acha que pode melhorar, né, no Brasil como um todo. Eu sei que a tua empresa ela não está só no estado do Rio, ela está em outros estados da federação também. Então você vê, enfim, essa questão nacional, mas regionalmente também, enfim, o que você acha que pode melhorar, enfim, qual o gargalo que você acha que enfim, pode facilitar mesmo a vida do empregador, né? Do empreendedor, né? Do empreendedor, exatamente. O que acontece? Eu acho que dificuldade não só no Brasil ou no Rio de Janeiro, acho que no mundo todo tem dificuldade. E o cara que é empreendedor, e raiz, o empreendedor mesmo, quanto mais difícil para ele é melhor, porque é onde que separa o joio do trigo, né? Do homem dos meninos. Então, assim, quanto mais dificuldade, melhor. Acho que o governo, né, o Estado poderia fazer com a gente, realmente é melhorar a violência. Acho que a violência hoje, eu trabalho em transporte, às vezes quando tem um entregador meu sendo abordado por um ladrão e tomando toda a carga dele. Então, isso realmente eu acho que o governo tinha que olhar com mais carinho essa parte de segurança pública. A sua empresa mesmo fica num bairro que é um bairro complicadíssimo, né? Que é o bairro da Penha. Você estava até comentando comigo que talvez fosse tirar a empresa de lá. Na verdade, a gente está tirando, né? A gente está em processo de ir para outro galpão porque o tráfico tomou ali. O tráfico tomou, assim, frente ao meu galpão tem uma barricada, não passa. Então tem um cliente meu que deu um prazo para me sair de lá, senão ele não manda mais carga. Então é uma situação muito horrível. Então, acho que isso ia ajudar muita gente. Sim. Os teus clientes, eles são empresas mais nacionais, multinacionais? Como é que é? Multinacional. Multinacional. Tem bastante multinacional e nacional também. Muitas empresas que lidam com comércio online, não é isso? Sim. É o nosso forte hoje, é isso. Sim. Venda na internet, a gente faz a entrega final. Bacana. Uma pergunta que eu ia te fazer. Você é um cara que tem um sonho grande, né? Você sempre sonhou grande, por isso que você chegou onde você chegou, tenho certeza disso. E você comentou comigo, e eu acompanho você no Instagram, que eu sou teu fã, uma conversa que você teve com o Jorge Paulo Lemann, né? E você sempre me contou dessa admiração que você teve pelo Jorge Paulo, né? Que é um cara que, enfim, currículo invejável, né? Enfim, dono das maiores empresas do mundo. Começou como banqueiro, né, dono de banco, mas depois expandiu para vários outros segmentos. Enfim, dono da Bembev, dono da Lojas Americanas, tem o Grupo 3G Capital, que é dono da Heinz, Kraft Heinz, enfim, tem participação em várias empresas que nem eu sei, mas tem várias participações aí em grandes empresas. Um grande empresário mundial. Você teve essa oportunidade que poucos têm na vida, né, de conversar com ele, de ter essa conversa. E poucas pessoas têm a oportunidade até de falar com o seu ídolo na vida, independente de ser um esportista, ou um empresário, ou um político, enfim. E você teve essa oportunidade. Eu queria que você contasse assim, pra gente, não só desse papo com ele, mas também da vida dele que você se espelha. Qual assim, um grande ensinamento? O que você acha que deu para extrair dali para a tua vida e que você pode compartilhar com a gente? Sim, foi uma oportunidade muito grande. Ele é o meu mentor, né? Acho que
tudo que eu me tornei foi me espelhando nele. Ele é um cara que ele tem um olhar 360 para uma empresa, né? Então ele é um cara que faz conta do papel higiênico. E quando eu me tornei empresário, isso foi fundamental, olhar o que ele já tinha feito até ali e colocar em prática. Então é um cara maravilhoso. E ter tido a oportunidade dele querer me conhecer foi uma honra muito grande. E ele com seus 85 anos, com a sede, querendo um negócio, assim, foi um bate-papo muito bacana. Foi até interessante que eu nas minhas entrevistas, eu sempre faço uma pergunta que ele fazia nas entrevistas dele, ou faz ainda, talvez ele pode até ainda continuar fazendo entrevistas, e eu pergunto, qual é o teu sonho grande? Para todos os meus entrevistados. E aí eu brinquei com ele e falei, pô, meus sócios, meus diretores, ficam me zoando que eu faço sempre essa pergunta. Aí ele começou a rir e falou assim, então eu vou te dar outra pergunta para você poder fazer. Eu falei, qual? Ele falou assim, agora a pergunta assim, o que você acredita, que ninguém mais acredita no mundo, mas só você acredita? Quando você pergunta isso, você realmente vai ver o cara de verdade. Porque geralmente esses caras, eles já sabem o que perguntar, estuda a tua vida e tal, então pergunta, no automático, pergunta o que você quer ouvir. Então, essas perguntas realmente tiram o cara do eixo dele e realmente tu vai conhecer o cara de verdade. E aí ele falou, agora você tem mais uma para ninguém ficar zoando você só com essa. E foi um bate-papo, foi sorriso, foi muito bom. A gente ficou uma tarde conversando, foi muito bacana, assim. Foi uma honra, assim, um aprendizado ímpar estar com ele, assim, e ele passar mais um ensinamento para mim, que essa eu não sabia. Uma coisa que eu ia te perguntar você morou muitos anos da tua vida na comunidade da Rocinha, que é considerada uma das maiores comunidades, não só do Brasil, como do mundo, né? A Rocinha experimentou alguns anos, né, que teve período da pacificação na comunidade, em que você teve ali a entrada na Biblioteca Parque, do complexo esportivo, de equipamentos como o PAC, a UPA 24 horas, Clínica da Família, enfim, alguns investimentos importantes que o metrô, enfim, que estão lá até hoje. Mas uma coisa que tem a ver total com o empreendedorismo, e eu queria que você me dissesse assim, o que você acha dessa ação e como isso pode impactar o empreendedor local. Na época, o Estado ele tem um banco de fomento chamado AG Rio, que é uma espécie de BNDES do governo estadual. Isso é muito comum, vários estados do Brasil afora têm esse banco de fomento. E na época, ele se voltou para essas comunidades pacificadas e dava crédito, né, para esses pequenos empreendedores. Muitas vezes era o barbeiro que tinha equipamento para comprar, era a boleira que tinha o equipamento para comprar, e ela ia na AG Rio, apresentava ali o que tinha que ser feito, comprava e tinha, se não me engano, era um tempo absurdo, assim, para pagar. Não, para começar a pagar. Começava depois de um ano. Ainda assim, tem ainda, né? E mesmo assim os juros bem baixos. Bem baixo. Então, assim, como é que eu vou dizer assim, políticas públicas como essa, né? Eu queria você, que hoje está, graças a Deus, em outro patamar de empresa, mas como você vê essa prática, assim, como você vê essas ações que eu acho que, na minha opinião, vão na veia do cara que está começando o seu negócio, né? Então, é fundamental. Hoje, qualquer empresa grande, qualquer empresa, ela pega dinheiro emprestado no banco. Mas os juros dela é 4% ao ano, porque como ela é uma empresa grande, tem muita grana do banco, o banco empresta a juros de banana, né? Então, se o grande precisa desse capital, imagina o pequeno. Sim. Então é fundamental para o crescimento, não só do pequeno, mas para aquecer a nossa economia. A grana precisa circular. Então eu sou muito a favor. Eu mesmo já peguei grana, eu tenho uma lojinha que eu já peguei grana nesse AG Rio. Pô, realmente eu demorei um ano para iniciar a pagar os juros baixíssimos e foi fundamental, foi na época da pandemia. Na pandemia a AG Rio abriu realmente Eu tinha uma lojinha e a gente conseguiu pegar uma grana e foi fundamental para manter essa minha loja. Eu sou muito a favor. Hoje você trabalha no ramo de limpeza também, não é isso? É a King. A higiene e limpeza. A King hoje, esse ano faz 6 anos que a gente já está no mercado, a gente atende grandes empresas como Cristo Redentor,
Roxy, Bacana. Aquário, o Jardim Zoológico aqui do Rio. Então a gente... Poxa, que bacana. A gente... E com produtos e pessoal? Só com produtos. Só com tanto produtos. a parte descartável quanto a parte de higiene. Pô, que bacana. Uma coisa que eu te perguntar é o seguinte, o nome do nosso quadro é Demora Mas Vem, né? Brincando com aquele samba, a vitória demora mas vem, que é uma verdade tanto pro empreendedor, quanto pro esportista, o político, o profissional liberal, né? O profissional autônomo. Nada vem do acaso, nada vem da noite pro dia, tudo é fruto de trabalho, de dedicação, de muitas vezes poucas horas de sono, enfim, de estudo. E eu queria que você nos contasse assim, lá atrás, quando você sentiu que você estava no caminho certo, mas que ainda ia demorar, né, talvez a você chegar ao objetivo que você tinha ali em mente. Hoje, com certeza, o seu objetivo é outro, mas há anos atrás, com certeza, o seu objetivo era ser bem-sucedido, ter uma empresa de sucesso. Queria que você nos contasse assim, da onde você tirava essa força? Da onde você, como é que você lidava com essa situação? De você saber a realidade que você se encontra, né? De você ter ali muitas vezes um dinheiro contado, de você ter muitas vezes uma dificuldade, mas você olhar para frente e falar, cara, eu posso chegar ali, eu quero chegar ali. Como é que você lidou com isso? Como é que você fez para atravessar essa ponte? Que a gente sabe que não é fácil, que muitos ficam pelo caminho, que muitos dão para trás. É preciso ter coragem. Enfim, eu queria que você nos contasse assim, como é que foi você trabalhar com você internamente mesmo, essa motivação de você chegar no teu objetivo. Então, o Japão, 80 anos atrás, ele teve aquela bomba, né? Qual a bomba? Eu esqueci. Hiroshima. E aí, os japoneses acabou tudo, perdeu tudo, e eles falaram... Perderam a guerra? Perderam a guerra. Eles falaram, amanhã vai ser melhor, né? E quando eu li isso foi um impacto muito grande na minha vida, né? E desde sempre, eu sempre falei, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. E isso me dá muita força para mim continuar, porque amanhã vai ser melhor. E hoje eu tenho um grupo de WhatsApp que está todos os meus funcionários, né, nas minhas empresas, e todo dia, não tem um dia que eu não falho. Eu boto um bom dia, boto uma frase motivacional e falo, hoje vai ser melhor do que ontem. Porque eu acredito muito que o melhor ainda está por vir. E isso é a base na minha vida para mim realmente não desistir. Porque eu creio que amanhã vai ser melhor do que hoje. E vou te falar uma coisa, tem uma frase que você falou da Segunda Guerra Mundial, né, que é de um personagem importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, que é o Churchill, que era primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra. Sim. E ele tem uma frase muito bacana, que eu não sei se você já ouviu, mas você vai gostar de ouvir, que você é um otimista inveterado, né? Que é o seguinte, a frase diz o seguinte, que o pessimista, ele numa dificuldade, ele vê uma dificuldade, né? E o otimista, ele vê na dificuldade uma solução. Não sei se é 100% assim. Uma oportunidade. Uma oportunidade, exatamente. Então, acho que é muito isso, né? Sim. Na vida a gente enfrenta enormes dificuldades no campo familiar, no campo profissional, enfim, no campo financeiro, no dia a dia. Se você perde esse otimismo, as coisas realmente param, né? Eu acho que o otimismo é uma coisa assim importantíssima. Eu, por exemplo, passei na minha vida momentos difíceis em que a todo momento eu tive a cabeça erguida e eu fui otimista. Porque se você é tomado por aquela negatividade do momento, você, enfim, não sai do lugar. Verdade. Você não consegue progredir, você não consegue avançar em nada. Então, assim, eu acho que o otimismo, como você bem colocou, não só para o empreendedor, como para qualquer cidadão, é fundamental para chegar do outro lado, né? Para você conseguir, enfim, alcançar os objetivos. É verdade, isso é fundamental. Numa luta de boxe, usando a analogia do boxe, quando o teu técnico vê que você não aguenta mais, ele joga uma toalha, né? E na vida, toda vez que você desiste, você está jogando uma toalha. Então, se você acreditar que amanhã vai ser melhor, você não vai jogar a toalha, teu técnico vai jogar a toalha e você vai conseguir passar mais aquele desafio. Então, eu tenho na minha vida isso. Amanhã vai ser melhor. E aí,
nunca jogo a toalha. E sempre vendo numa dificuldade uma oportunidade. Sim, sempre, sempre, sempre. Porque aqui na minha empresa, eu ensinei todos os meus diretores que toda vez que acontece algo ruim, eu falo que a vida, ela está mudando de fase. E aí você chegou na fase difícil, então realmente vai acontecer algo ruim para ver se você está preparado para seguir adiante. Se você reclamar, você volta para o início do jogo. Se você encarar e aceitar e encarar aquele desafio, você vai para a próxima fase. E aí a vida mostra se está preparado. Quando você reclama, você sempre volta para o início do jogo. Sempre. Quando você agradece, encara aquilo ali e, pô, é isso e vamos, você passa para a próxima fase. E aí aqui todo mundo fala, quando acontece alguma coisa ruim, todo mundo já fala, vai acontecer uma coisa boa. Então, vamos para a próxima fase. E eu consegui transmitir isso para todos eles, e isso é fundamental. Então aqui a gente não reclama, a gente trabalha, encara lá a dificuldade, aprende com aquela dificuldade e vai para a próxima fase. E você é um cara que, assim, eu tenho uma profunda admiração, porque eu acho que liderança é uma coisa que falta hoje no mundo, vamos dizer assim, né? Você vê, assim, na minha opinião, falta muita liderança política, liderança empresarial, e eu vejo que você é um líder, porque você ser chefe é uma coisa, você ser líder é outra. O chefe vai lá, dá as ordens que tem que ser dadas, averigua se está sendo feito direito, não, tal. Só que o líder inspira aqueles que estão do lado e embaixo, aqueles que estão trabalhando junto contigo, né? Então eu vejo muito isso em você, assim, você é um cara que traz inspiração para a tua equipe, que traz inspiração para os teus sócios, para os teus parceiros de negócio, né? E acho que é para poucos, assim, nem todo mundo tem essa... como é que eu vou dizer assim? Eu acho que você nasce com isso, mas ao mesmo tempo você desenvolve isso também, né? A liderança é inatura, vamos dizer assim, mas você também desenvolve. Eu acho que você vem desenvolvendo muito isso. Eu vejo assim, às vezes que eu convivi com você aqui na empresa, você você não é um chefe, você é um líder. As pessoas te seguem, as pessoas se aconselham, as pessoas querem estar perto. Então acho que para um ambiente de negócio, para uma empresa crescer, seja ela do ramo que for, isso faz toda a diferença, né? Não, com certeza. A diferença do líder para um chefe, o chefe, ele quer ser servido. E um líder, ele quer servir a equipe dele, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Tudo que eu quero que minha equipe faça, eu faço primeiro. Então, eu acho que liderança ela é exemplo máximo. Então, isso faz toda a diferença. Então, isso tem feito diferença. Então, a gente, esse ano, faz 13 anos de mercado. Pô, que bacana. 13 anos. E hoje você tinha me falado em alguns estados do Brasil, não só no Rio, né? A gente está em 6 estados. A matriz no Rio, a gente está em São Paulo, Espírito Santo, BH, Brasília e Salvador. Pô, que bacana. 6 estados. E vai chegar nos 27. É o nosso sonho, né? É o nosso sonho grande. E fora do Brasil também, tenho certeza disso. O nosso sonho é realmente estar em todos os estados, não só com a R13, mas com outras empresas que a gente tem. E a gente também, o nosso sonho grande é chegar a 1 bi de faturamento. A gente está trabalhando muito para isso. Vai chegar. Meu irmão, obrigado pela tua entrevista. Nosso quadro Demora Mais Vem se encerra aqui. Eu queria agradecer muito ao Ricardo, agradecer muito a equipe dele que nos recebeu tão bem aqui. Irmão, parabéns pela tua história. Tamo junto, parabéns. Amigo. E tamo juntos. E você é inspiração para todo mundo que está nos assistindo, pode ter certeza disso. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.